Começamos mais uma aula. Fala aí, meu aluno. Fala, minha aluna. Nessa aula falamos de partição ordenada. Johnny, o que é? Que troço é esse? Cara, fica tranquilo que é moleza. Uma partição é quando você pega um grupo de elementos e você distribui ele em partes. Você quebra um grupo de elementos em vários grupos. E aí, partição ordenada é quando você quebra um grupo completo em partes e essas partes são diferentes entre si. Há alguma diferença entre elas. Por exemplo, o tamanho. Se o tamanho for diferente, por exemplo, já é uma questão ordenada. Eu coloco em sua tela, aí eu vou explicando melhor, mas aqui é só uma questão de procedimento. Não tem fórmula nova, não tem regra nova, é só uma questão de você entender o processo. Vem comigo, ó. Arranjo e combinação, só que agora falamos de partição ordenada. E aí nós chegamos aqui, ó. A partição ordenada representa a separação de um conjunto de elementos em subconjuntos distintos entre si, de modo que a soma dos elementos dos subconjuntos equivale ao total de elementos do conjunto original. Então você imagina lá, eu tenho, sei lá, 10 pessoas, pode ser, eu tenho 10 pessoas. Aí eu vou separar essas 10 pessoas num grupo de 2, outro grupo com 3 e outro grupo com 5. Pensa bem, ó. Eu faço um grupo com 2 pessoas, um grupo com 3 pessoas, um outro grupo com 5 pessoas. Se você somar tudo, fica 10. Então eu estou partindo, eu estou particionando um grupo original que tinha 10 pessoas em subgrupos, em subconjuntos. O primeiro eu falei que vai ter 2, o segundo eu falei que vai ter 3 e o último eu falei que vai ter 5. Nós falamos que essa partição é ordenada porque os subconjuntos são diferentes entre si. A quantidade de subconjuntos muda de um para outro. Às vezes não é só a quantidade que muda. Às vezes muda alguma outra coisa. Esses subconjuntos terão entre si alguma diferença. E aí você vai aprendendo isso ao longo dos exemplos e questões que você vai resolvendo. E aí eu trouxe aqui um exemplo para que você entenda isso. Quer ver? Imagine que eu diga assim para você. Particionar um conjunto de 10 profissionais entre os subconjuntos de um gerente, 2 coordenadores e 7 trabalhadores da linha de frente. Então você veja só, se eu pego um gerente, mais 2 coordenadores, mais 3 trabalhadores, 1 mais 2 são 3, 3 mais 7 são 10. Eu tenho 10 profissionais. Então, no fundo, o que eu tenho que pensar é da seguinte maneira. Eu começo com um total, que é um total de 10 profissionais. Beleza, total igual a 10. Agora eu farei para você uma partição. Como que eu faço a partição? Eu escolho o primeiro grupo que ele pediu. Qual é o primeiro grupo que ele pediu? Gerente. Quantos gerentes eu tenho que colocar? Um único gerente. Aí você pense da seguinte maneira. Eu tenho um total de 10 e eu preciso escolher um deles para ser gerente. Eu faço combinação dos 10 profissionais, um deles eu vou colocar de gerente. Beleza, prof? Entendi o que você falou. Agora eu vou fazer o segundo grupo. Quem é o segundo grupo? O segundo grupo que nós vamos fazer é o grupo dos coordenadores. Aí eu coloco lá, o segundo grupo é o grupo dos coordenadores. Beleza. Esse grupo de coordenadores, ele é formado por 2 elementos. E agora vem o único detalhe que você tem que tomar cuidado. Combinação, pera um pouquinho. Nós não temos mais 10 pessoas. Porque dessas 10 pessoas, uma delas já virou gerente. Então agora eu tenho 9 profissionais. E desses 9 profissionais, 2 deles eu vou colocar para serem coordenadores. E agora eu faço o último grupo. A última partição que eu preciso fazer. A última partição são os trabalhadores da linha de frente. E aí você pense de maneira bem simplesinha. Combinação, eu não tenho mais 10.
Desses 10, um já virou gerente, sobram 9. Desses 9, 2 viraram coordenadores. 9 menos 2, sobra 7. Desses 7 que sobraram, todos eles você vai colocar como sendo trabalhadores da linha de frente. E agora você multiplica tudo. Por quê? Você vai escolher um gerente e vai escolher 2 coordenadores e vai escolher um trabalhador da linha de frente. Você agora resolve as combinações. A combinação de 10 para você escolher um, já te ensinei isso aqui, é uma combinação imediata. Quando você vai escolher um único elemento, a resposta é o total de elementos. A combinação de 10 para você escolher um tem como resposta o próprio número 10. Você então multiplica, combinação de 9 para você escolher 2. A combinação de 9 para escolher 2 tem como resposta 36. Lembre comigo, combinação, 9, vamos escolher 2. Você então agora coloque pelo atalho 9 vezes 8, na parte de baixo 2 vezes 1. 9 vezes 8, 72, dividido por 2, resultado 36. Multiplicando, já expliquei também que toda combinação em que os valores forem iguais, a resposta vale uma unidade. Multiplicando tudo, nós chegamos no resultado 360. Perceba que a única preocupação, o único momento que você poderia errar é no ajuste desses elementos aqui, ó. De 10 caiu para 9, de 9 caiu para 7. Tinha 10, você colocou 1 de gerente, sobram 9. Você colocou 2 de coordenadores, sobram 7. A última combinação sempre serão 2 valores iguais, é meio que sobra. E essa última combinação sempre vai ser igual ao número 1. Para que nós chamemos de partição ordenada, esses grupos, eles precisam ser diferentes entre si, ou pela quantidade, ou pela missão, ou pela quantidade, ou por alguma outra coisa que diferencie esses 2 grupos. Quer um exemplo? Imagine que eu diga assim para você. Num grupo de 6 policiais, serão formados 2 grupos com 3 policiais cada. Um deles para trabalhar no sábado, o outro para trabalhar no domingo. Nesse caso, eu disse a você que existem 6 policiais e que eu vou particionar, eu vou dividir esses 6 policiais em 2 grupos com 3 policiais cada. Você pensaria, mas são 2 grupos iguais. Calma, leia o restante. Um desses grupos irá trabalhar no sábado e o outro grupo irá trabalhar no domingo. Apesar da quantidade ser igual, a atividade muda, porque o dia de trabalhar muda. Então nós temos, nesse caso, 2 grupos diferentes entre si. Imagine que eu diga o seguinte para você. Numa empresa com 8 profissionais, eu vou formar 2 grupos com 4 profissionais cada. Ou poderia dizer 4 duplas, né? Se eu tenho 8 profissionais, eu poderia separar em 2 grupos de 4, ou ainda poderia fazer 4 duplas, né? 4 grupos com 2 elementos cada. Mas fato é que eu quero mostrar o seguinte: se eu tenho 8 profissionais e eu vou separar em 2 grupos, cada grupo com 4 elementos. Eu posso dizer que os primeiros 4 serão coordenadores e os próximos 4 serão supervisores. Nesse caso, apesar da quantidade ser igual, eu tenho uma diferença entre esses 2 grupos. Existe um fato que diferencia esses 2 grupos. Essa é uma partição chamada de partição ordenada. Quando for uma partição ordenada, é esse o procedimento, é essa maneira que você resolve. Não vejo aqui nenhum tipo de segredo, não vejo aqui nenhum tipo de dificuldade, é apenas um procedimento que você usa para resolver a questão. Beleza? Para essa aula, acho que era só isso que eu tinha para você, era ensinar a maneira de pensar a esse respeito. Para mim foi um grande prazer, era isso. Tchau, tchau.